Sessão ordinária realizada no dia 27/4/2020. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária relativa ao segundo período da legislatura 2019-2020. Agradeço a presença de todos e também das pessoas que nos acompanham pelo site senhortigueira.pr.gov.br. Solicito ao vereador Marcos que faça leitura de um trecho bíblico e após uma oração. Fazer a leitura do Salmo 23, versículo 1 ao 5. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém, a órbita terrestre e todos os que nela habitam. Pois Ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor? Ou de permanecer no seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar o seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao secretário Walter fazer a leitura da ata da última sessão ordinária. Boa tarde a todos. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ortigueira e Estado do Paraná, do segundo período da primeira sessão legislativa da legislatura 2019-2020, realizada em sala própria, Rua São Paulo, 120, às 14 horas do dia 20 de abril de 2020. Sob a presidência do vereador Edenilson e presente os demais vereadores, o presidente abriu os trabalhos solicitando ao vereador Divaldo a leitura de um trecho bíblico quando foi lido Provérbios capítulo 6, versículos 20 a 25, e feita a oração do Pai Nosso. O vereador Walter fez a leitura da ata da última sessão ordinária, que após lida e achada conforme foi assinada pelos vereadores presentes. O presidente solicitou ao vereador Marcos a leitura do expediente quando foram lidas as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar número 031/2019, de autoria do Poder Executivo, que declara de expansão urbana a área de terras do município de Ortigueira, Estado do Paraná. Projeto de Lei Ordinária número 007/2020, de iniciativa do Executivo, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1511, de 28/9/2017, o qual dispõe sobre a regulamentação e critérios para a concessão dos benefícios eventuais em virtude de nascimento, morte, situações emergenciais, calamidade pública e de vulnerabilidade temporária. De conformidade com o regimento interno, o presidente encaminhou o projeto que se encontra no expediente para as comissões permanentes. Na palavra livre de ordem do expediente, o presidente falou da importância do projeto de lei ordinária número 007/2020. Não havendo matéria para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre de ordem pessoal, da qual fizeram uso o presidente, o vereador Marcos, que compartilharam com os demais suas ideias sobre os decretos deste município em relação ao fechamento do comércio, considerando a gravidade da pandemia gerada pelo coronavírus Covid-19. O vereador José Carlos, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, solicitou aos membros das Comissões de Justiça e Redação, Educação, Saúde e Assistência Social, Finanças e Orçamento, se fosse de entendimento de todos, após a sessão, estarem se reunindo conjuntamente para deliberarem
sobre o projeto de lei ordinária número 007/2020. Na sequência, o senhor presidente agradeceu a Deus, aos vereadores e aos presentes, informando aos senhores vereadores que, após a sessão, o secretário municipal de saúde, Francisco Leão das Carneiro Júnior, e a secretária de Ação Social, Suzimara Campos Carneiro, fariam uso da palavra. Em seguida, o presidente encerrou a presente sessão, mandando lavrar a presente ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Coloco a ata para apreciação no plenário. O vereador concordar com a mesma, permanece como está. Solicito ao secretário Marcos fazer a leitura do expediente. Senhor presidente, colegas vereadores, nós não temos nenhuma matéria escrita para o expediente da reunião de hoje. Deixo a palavra livre de ordem do expediente. Solicito a dispensa do intervalo de metal dispensado. Determina a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, não temos matéria escrita na ordem do dia também. Deixo a palavra livre de ordem pessoal. Senhor presidente, gostaria de aproveitar a palavra pessoal e lamentar sobre o episódio que aconteceu aqui na cidade de Ortigueira, na data de ontem à noite, onde um acidente envolvendo alguns jovens da nossa cidade que estavam no interior do veículo, acabaram colidindo com a proteção que interdita a rua ali próximo ao lago municipal. A gente lamenta muito, senhor presidente, que trata de um garoto, de um jovem que acabou falecendo por conta de não resistir aos ferimentos que foram muito graves por conta do impacto da batida do acidente que aconteceu envolvendo esse veículo na noite de ontem. Senhor presidente, eu sou vizinho ali daquela rua onde aconteceu, no Tereza Borba, e no momento do acidente eu estava saindo da minha casa para receber o entregador de pizza. Nós tínhamos encomendado uma pizza, né? E assim que eu abri o portão para então atender o entregador de pizza, o veículo passou em direção ao lago. E por incrível que pareça, senhor presidente, antes do veículo colidir, eu já imaginei que poderia acontecer aquilo. Porque mais ou menos uns dias antes, eu passei ali, senhor presidente, naquele local, e já observei rastros de freada de outros veículos que passaram uma curva ali naquela região ali. Então, a gente sabe que vai ser aberto aí um inquérito policial para apurar toda essa questão, principalmente a parte que diz respeito ao pessoal que estava no veículo e quem estava conduzindo o veículo principalmente, né? Mas o que eu quero dizer, senhor presidente e colegas vereadores, eu quero ir um pouquinho mais além. Que o que me preocupa muito é o pessoal responsável do setor que cuida dessa questão de interdição de ruas, deixar aquela rua interditada e nós não termos a sinalização de que a rua está interditada. Porque está acontecendo uma confusão aí, senhores vereadores, e também as pessoas que nos acompanham pelo site da Câmara e todos que estão aqui. Nós temos que entender uma coisa. O que é interditar uma rua que não pode se passar mais por ela? Tudo bem, você vai colocar algo que vai obstruir a passagem. Até aí está tudo certo, sem problema nenhum. O que foi colocado para obstruir a passagem são tubos com concretos dentro, né, que obviamente ninguém passaria por ali, né? Mas só que a grande questão é que nós não tínhamos e não temos nessas interdições
placas que indicam que a tantos metros a rua está interditada. Eu olho aqui para o vereador Carlinhos Borba, que trabalhou em muitas obras, né, e tem uma experiência larga sobre esse assunto, e outros vereadores também detêm experiência, sabem do que eu estou falando. Às vezes a gente passa pela rodovia aí, a gente acha assim, poxa, mas por que as empresas estão sinalizando 500 metros, ou até às vezes 1 quilômetro antes do local que está interditado? É justamente por causa disso. Então, infelizmente, eu quero fazer aqui uma crítica construtiva ao Poder Executivo, mas precisa ser apurado a responsabilidade deste assunto. Por quê? Porque ali em nenhum momento teve sinalização dizendo que naquele determinado local tinha, então, interdição de pista, que estava fechado ali com tubos ou como se fosse alguma coisa. Então, quer dizer, as pessoas que passam no dia a dia ali, como eu passava todo dia para fazer caminhada, vou fazer caminhada lá, quer dizer, eu estava acostumado. Estava acostumado que às vezes nem eu percebi que deveria ter essa sinalização, né? Mas então, vocês vejam o tamanho da gravidade do assunto, né? Então, ali houve uma combinação, nós entendemos que houve uma combinação de falha do motorista, ou de repente até um abuso por parte de quem estava conduzindo o veículo, né, que vai ser responsabilizado por tudo isso, mas também tem a falha da parte da Prefeitura Municipal de Ortigueira de não ter aí a sinalização correta para que as pessoas saibam ou soubessem então que aquilo lá estava interditado, né? Então, é lamentável o que aconteceu, né, senhor presidente? Volto a falar aqui, a gente, apesar de tudo isso que aconteceu, a gente quer que o município aí, da próxima vez, tome as devidas providências. Essa Casa de Lei, senhor presidente, o senhor é testemunha disso, o senhor é um dos defensores da colocação de quebra-molas. Ali naquela rua nós já pedimos diversas vezes, todos os vereadores já pediram para instalar quebra-molas, mas o município não tem essa prática de colocar quebra-molas. Às vezes um quebra-mola ali poderia ter ajudado, senhor presidente, por mais que os jovens estivessem em alta velocidade. Você pulou um quebra-mola, você, opa, peraí, pulou um quebra-mola, já fica mais atento, né? Já vai diminuir a velocidade, né? Então, quer dizer, são coisas que, obviamente, depois que acontece, eu entendo que fica mais fácil a gente apontar os erros, né? Mas a gente tem que entender que esses erros aí, realmente, eles estão claros para toda a nossa população, né? Então, às vezes, poderiam ser outros também que teriam se envolvido nesse acidente. De repente, poderia ser uma velocidade também que se fosse menor, que daí não teria acontecido óbito. Então, mas enfim, aconteceu, senhor presidente. Aconteceu o pior, com um jovem aí que acabou falecendo, né? Que é família de Ortigueira aqui, amigos nossos aí, né? Então, a minha preocupação, senhor presidente, aqui na Casa de Leis, é justamente trazer essa questão, porque nós precisamos debater isso e precisamos tentar mais uma vez sensibilizar o Executivo de que tem que ter muita responsabilidade nessas questões aí. Então, minha colocação é essa, senhor presidente. Muito obrigado. Uma parte, senhor presidente. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Realmente é séria essa questão, o vereador Marcos colocou muito bem aí, né? Esses dias eu até andei conversando com o pessoal de obras, que acho que teria que ter a sinalização correta, né? Tipo ali, exemplo, 500 metros antes, rua interditada. Até porque eu estava vendo que está interditada, mas o acesso dela está bom, né? Não sei qual motivo que interditou ali, né? E eu, esses dias atrás, eu desci, meio despercebido, então, assim, olhando, a sorte que eu avistei lá em cima, eu parei bem em cima ali, né? E daí eu me preocupei, olha que eu até comentei com as pessoas da secretaria. Enfim, ali ficou uma verdadeira arapuca ali, cara. O cara desce de noite percebido, não tem nada avisando, e infelizmente é sério porque obtraiu uma vida, né? Uma vida, teve óbito, infelizmente, né? Então, eu acho que o departamento de obras tem o técnico de segurança do trabalho, teria que ver isso aí, né? E todas as demais obras ele está se preocupando, porque realmente é sério, né? Então a gente sempre aqui é obras públicas, né? Mas quando você está numa empresa privada aí, a primeira coisa que prezam é a segurança. E ali, infelizmente, a segurança ficou a Deus dará. É isso aí. Obrigado, presidente. Presidente, Com a palavra, ao vereador Carlinhos. boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores.
Realmente isso daí é uma coisa muito importante, porque tem que se conversar, tem que ser dialogado, tem que ser debatido, porque para você sinalizar uma rua, para você interditar uma pista, uma via, qualquer coisa isso aí, para você estar mexendo com vidas, envolvendo vidas, entendeu? Então é uma coisa muito séria, a sinalização é muito importante. Esse tipo de sinalização que está sendo usado aí, eu já usei muito, a gente se usa, eu não sou contra, a gente usa. Porque o que o cara que está na linha de frente de obras, ele vê, principalmente dentro da cidade, em vilas, se ele coloca uma sinalização leve, se ele coloca um cavalete, se ele coloca cone, se ele coloca, as pessoas tiram. Eu vou ali, vou passar ali, vou tirar, Aí ele vem, tira, ele passa, ele esquece de voltar. E o acidente fica em risco também, entendeu? Então o cara que está na linha de frente, ele pensa muito nisso também, vou colocar uma sinalização mais pesada, mais par, que não consegue tirar, tá? Então esse tipo eu já usei muito, mas para você usar esse tipo de sinalização, você tem que revestir a manilha com pneus, encostado, no caso que aconteceu aí, ele bate, o choque não é tão pesado. Então você reveste ele com pneus, reveste com pneus, coloca os 2 pontos na frente, e coloca a faixa refletária. E daí você chamou a atenção, entendeu? Agora, realmente, colocar só as manilhas, como estou colocando aí, é uma espingarda armada. Isso daí é o risco, sem dúvida nenhuma. Uma pancadinha qualquer aí, está sujeito a levar óbitos. É só isso, presidente. Minha crítica é construtiva, e obrigado aí pela oportunidade. Ok, Chico, que transmite os meus sentimentos à família lutada. Sabemos que não é fácil perder um jovem, se eu não me engano, 17, 18 anos. Conheço a família também. E gostaria aqui também de aproveitar a palavra dos novos vereadores e fazer algumas colocações. Durante a semana também, o vereador Divaldo, passei por lá, até descendo por ali, não tinha as práticas de sinalizações. Da mesma forma, a Vossa Excelência pensou também pensando. E de gente despercebido, às vezes, você está pensando outras coisas, quando você se depara em cima, e a gente parou bem próximo. Tive que voltar, fazer a volta para sair onde eu estava indo. Eu sei que ali estavam aquelas manilhas ali, porque no momento eles estavam mexendo com ali o lago, finalizando, põeram as manilhas de proteção, mas faltou sim, pegando aqui a palavra do vereador Marcos também, faltou sim a sinalização. Então, pedi que deu sinalização, como o vereador Carlinhos falou também, com pratos refletivos para durante a noite, quem está trafegando, que não é, as pessoas nem é da nossa cidade, desce ali, não tem uma placa, às vezes pode ter, não me lembro se tem placa ali de velocidade no momento, não sei se tem, mas mesmo que tenha, nunca ninguém anda na velocidade correta, porque normalmente as placas eles indicam 30 e 40, a gente se cede. E a pessoa às vezes percebido ali, o pessoal ficou bom, tudo dá acesso ao outro lado, para lá do lago, então as pessoas descem meio correndo. Então faltou as praxes, não só aquelas praxes, aqueles cavaletes ali, trânsito impedido, não 50, não uns 50 metros longe onde estavam essas manilhas, e sim até com praxes próprios refletivos ou refletório nesses cavaletes onde a pessoa ia viabilizar. E quando de fato a gente cobra que dentro dessa casa quebra-molas nas ruas, a gente sabe que às vezes o gestor, cada um tem uma maneira, uma possibilidade de trabalhar na sua gestão. Mas a gente vai para fora, e como eu sempre tenho debatido, que minha crítica que também sirva bem, que fica uma crítica construtiva. Quando a gente debate quebra-molas, porque a gente sabe, a gente tem se deparado com muitos acidentes de altas velocidades, com muitos óbitos aí, na Leônidas Carneiro mesmo já houve 2 óbitos, já houve vários acidentes ali, por quê? Nas praxes, regulamentando 30 e 40, mas a pessoa não se preocupa, eu mesmo, falo por mim, que eu sou motorista também, e dirigindo, às vezes a gente se cede. Então, com um quebra-mola, um redutor de velocidade, no caso, também poderia ser o mesmo nome, daria aquela ampla visão para o condutor parar, até ele acionar de novo, ele vai pensar no seu subconsciente, vai ter tempo de acelerar, de diminuir, então ele vai ver tudo isso deu parando. Então, quando nós cobramos quebra-mola, é isso aí, nesse intuito de a gente proteger não só o cidadão, o pedestre, que às vezes está andando ao lado das ruas, às vezes não temos nem calçado em alguns lugares, falta, então o pedestre às vezes tem que andar para a rua.
Como se deparamos ali na Avenida Farroupilha, tem vários fatores, temos escolas, creches, temos o CAPS ali, tem uma curva muito acentuada, perto da Dona Nazaré, quase em frente à Serraria do Totó. Ali, não sei como não deu um acidente de proporção muito grande, já vi carros passar por cima daquele canteiro. Então a gente se preocupa com o quebra-mola, não é para a cidade ficar feia, é para segurança, não só do condutor, mas do pedestre também que está passando nesses lugares. Então, cada gestor tem uma maneira de trabalhar, mas do meu ponto de vista, eu acho que caberia sim nessas avenidas que são mais necessidades de fluxo de veículos e de pedestres, a gente está viabilizando. Que o nosso executivo tentasse, junto com o seu departamento de trânsito e obras, analisasse melhor. Porque a gente vai em Arapongas, tem quebra-molas lá. Vai em Londrina, que praticamente é quase uma capital, tem quebra-molas. Até em cima dos próprios quebra-molas tem as faixas pintadas, onde serve até de passagem de pedestre. E eu estudando, fazendo um levantamento também do técnico, mas o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele não tira a possibilidade de quebra-molas, desde que tenha o tamanho ideal, a altura ideal. Então, quando a gente fala aqui, não fala por brincadeira, não. A gente fala para aconselhar como gestor, como fiscalizador do povo, como vereador e como cidadão. E quando a gente se depara com essas situações, onde a gente vai perder jovens, pessoas de idade, crianças, que nem já aconteceu, então a gente lamenta aqui bastante a perda desse jovem, das outras pessoas também que perderam a vida, tudo por, às vezes uma falta de sinalização teria protegido e tirado, às vezes inibido dessas pessoas perderem a vida, como aconteceu aqui em várias ruas na cidade, já por causa da velocidade. Eu não entro no mérito da questão das pessoas que estavam conduzindo o veículo, mas deixo aqui minhas palavras em apoio aos novos vereadores dessa casa, meus sentimentos às pessoas, todos que perderam seus entes queridos aí nesses trágicos acidentes e desse jovem de ontem. E vamos estar fazendo indicação e vamos estar tentando sensibilizar o nosso secretário de obras e a nossa prefeita, que dê mais ouvido a nós. Não é porque lá mas vai ficar mais feia a cidade disso aqui, não. Nós queremos preservar vidas e menos acidentes. Então é isso que nós queremos. E quando nós falamos com seriedade, porque nós estamos aqui para trazer para dentro dessa casa as discussões, os embates, sem qualquer dimensão de lado. A nossa crítica aqui é construtiva hoje, mas se for preciso também, com uma crítica mais pesada, a gente vai fazer. Mais algum vereador? Então, nesse momento, eu agradeço a presença de todos. Quero deixar um abraço aqui para o Sinivaldo de Jesus Nascimento, que sempre nos acompanha, sempre vem de vir aqui. Obrigado de vir trazer o Sinivaldo. Sinivaldo, seja sempre bem-vindo aqui. Depois sobe ali em cima, visitar a nossa secretaria, tomar um cafezinho, um chá ali com todos nós, tá bom? Um abraço e seja sempre bem-vindo. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço primeiramente a Deus, aos vereadores e aos demais presentes e encerro a presente sessão. Que Deus abençoe a todos.